Pergunta 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é ordem de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúne-se em massas inumeráveis. Temos que tomar cuidado aqui. Não vamos extrapolar as perguntas anteriores. Como assim? Existem fenômenos que naturalmente se darão pela dinâmica material. E existem fenômenos que se darão graças à intervenção dos espíritos. Então, as tempestades, né, como usando a frase do nosso Laplace, não precisamos dessa hipótese. Existem fenômenos que não precisamos da intervenção dos espíritos. E existem fenômenos que necessitam da intervenção dos espíritos. Quando esses fenômenos, né, necessitam da intervenção dos espíritos, aí sim, espíritos materiais de ofício, né, como está no Livro dos Médiuns, vão de alguma forma fazer com que esse fenômeno caminhe em certa direção. Então são grupos e grupos e grupos de espíritos materiais que vão de alguma forma produzir uma alteração infinitesimal na dinâmica material, como a supermente já sabe de antemão que basta uma quantidade assim, nesta direção que o fenômeno lá vai ocorrer. Então existe o superior comandando, dizendo para onde vai, e o inferior aqui executando, quando há necessidade dessa intervenção. Então pode, porque existe a dinâmica natural, mas existe também a ação dos espíritos, que de alguma forma vão produzir. O grande problema, como nós já tratamos aqui, está de posse dessas informações, começam os fantasiosos. Eles sopraram oxigênio, então o vulcão, né? Sempre tem um fanfarrão quando acontece um fenômeno natural. Isso aconteceu porque Deus está zangado. E por que Deus está zangado? Porque as pessoas não se dobram o seu joelho na minha crença, não é na crença do outro, na minha crença. Então na tsunami tinha gente dizendo, ó, Alá está brabo e não sei quem está brabo, Deus está brabo. Por quê? Porque não se dobrou a minha crença, né? Esses são os aproveitadores. Mesmo inconsciente, são egoístas aproveitadores que querem interpretar o fenômeno ou tirar proveito do seu fenômeno, dos fenômenos. Assim como a mitologia era uma forma de narrar e de tentar explicar o fenômeno, tudo por intervenção dos espíritos. Agora nós chegamos ao ponto de entender que existem sim intervenção dos espíritos, mas também existem os fenômenos que não necessitam da intervenção dos espíritos. Se formos pesar aí, né? Claro que a esmagadora maioria desses fenômenos não necessitam da intervenção dos espíritos. Isso não significa que eles não possam produzir. É essa a questão fundamental aqui nessa reflexão que a gente está trazendo, ok? E que as leis avançam mostrando que toda dinâmica complexa é regida pelo caos. O caos são leis determinísticas que são influenciáveis por alterações micrométricas ou infinitesimais, dando a imprevisibilidade a eventos futuros. Então, as tempestades, vulcão, furacão, terremotos são dinâmicas que estão relacionadas com o caos. O fogo, a propagação do fogo, do calor, são infinitas possibilidades que a dinâmica do caos pode nos explicar, ok? E que
Não é necessário o espírito, né, Saci Pererê, que vai pegar o vento aqui na mão, o furacãozinho. Não, basta apenas você modificar uma pequena dinâmica no fenômeno e ele naturalmente vai gerar lá na frente um fenômeno. Por isso que a teoria do caos, né, poeticamente usa a frase, né, um bater de asas no Brasil pode gerar um terremoto, um maremoto, um furacão na Califórnia. Por quê? É uma dinâmica tão grande, que ela vai ter efeitos que não previmos. Mas existem leis que podem ser estabelecidas, só que essas leis estão sujeitas a pequenas alterações. Então, essas massas inumeráveis, elas estão influenciando nessa pequena variação infinitesimal que vai provocar lá na frente, segundo a previsão das grandes mentes, um fenômeno útil ou para a sociedade. E aí estamos falando de dinâmica muito grande, então é para uma sociedade, para um estado, um país, né, uma região do planeta.